Bom, pessoal, primeiro para iniciar, nós vamos fazer aquela oração, né? Porque, como nós aprendemos, é Deus que nos dá sabedoria, Deus é que abre o nosso entendimento. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, gratos somos por esse dia, Senhor. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, conduz esse estudo. Senhor Deus, abra nossos olhos espirituais, abra nossas mentes, Pai, para que mais de Ti nos esvazie, Senhor Deus, mas que o Senhor possa nos conduzir segundo a Sua palavra. Estamos hoje aqui, Senhor Deus, para mais um estudo, da Sua palavra. Então, Senhor Deus, nós te pedimos, desvenda, Pai, os nossos olhos. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos então iniciar. Eu vou compartilhar aqui com vocês aqui a minha tela. Prepara a Bíblia aí, viu, gente? Porque o melhor eu prefiro até que vocês leem, porque aqui é só acompanhando, não tem que ficar mudando de tela. Provérbios 7. Hoje é 7:8, né? Isso. Então vamos lá. Provérbios 7. Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos, como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do teu coração. Diga sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Da janela da minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era um crepúsculo, um entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica estreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi o meu leito, cobertas de linho, finos do Egito. Tá, vamos descendo aqui, gente. Perfumei a minha casa com mirra. Vou ler todo esse que é importante, tá? Aloes e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com sedução nas palavras, o persuadiu e atraiu com o seu dulçor dos lábios. Imediatamente, ele a seguiu, como o boi foi levado ao matador, ou como o cervo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou com um pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Gente, olha que forte. Por que eu li tudo? Como diz o pastor Geraldo, sempre fala, é forte. Aqui nós vimos uma situação clara, até mesmo ali de adultério, né? Vocês veem que ele fez um longo, Salomão fez
né, uma longa reflexão sobre isso. Do final para baixo. Antes ele pede para escutar as palavras dele. Por quê? Ele fala da mulher adúltera. Peraí, sua avó, ela quer ver o negócio aqui. Peraí. Ele fala da mulher adúltera. Quanto a pessoa sem entendimento, o quanto a pessoa, quando ela não tem juízo, Provérbios 7:7, vai lá de novo, olha só o que ele fala. Vi entre os simples, descobri entre os moços um moço, né, que falta juízo. Será que esse juízo, nós vimos que a sabedoria, ela só vem de Deus. Então, esse jovem, faltava o que nele? O juízo, a vida que vem de Deus, né? O entendimento que vem do Pai, que vem de Deus. Olha lá, 7:7. Certo? Então, o adultério aqui é muito, muito explícito. Estou chegando lá, gente. Eu estou com a Bíblia aberta. Deixa eu pegar aqui. O adultério é muito explícito. E ele, no início, igual na minha Bíblia, está dizendo assim, contra a mulher adúltera. Aqui ele está trazendo o quê? Uma chamada, ele está lembrando, ele está falando, ele está aconselhando, certo? Por quê? Ele sabia que aquela mulher, ela iria fazer o convite do pecado. Ela iria fazer o convite do pecado, mas essa mulher, às vezes o pecado, ele pode aparecer não como uma mulher, pode aparecer de outras maneiras, certo? Não só através de uma traição, entendeu? Mas nós podemos ver que quando as trevas, ela atua no reino, na vida de uma pessoa, entendeu? Nós podemos entender que é como essa mulher adúltera. E o inimigo, ele está ali ao seu derredor. Nós sempre falamos que nós temos em volta da gente uma nuvem de testemunhas. Hoje, por exemplo, vocês não estão tendo aula presencial, certo? Mas eu falo bastante sobre qual o seu comportamento fora da igreja, como nós até falamos aqui offline, né? Qual o seu testemunho? Porque nós temos uma nuvem de testemunhos. Existem pessoas que estão te olhando, estão te analisando, estão realmente à espreita. E Provérbios 7:12 fala dessa espreita, ó. Agora por fora, depois pelas ruas, e ia espreitando por todos os cantos. Quem que fica à espreita, gente? Todos os cantos. Quem que fica esperando uma brecha, um vacilo nosso? O inimigo. Exato, Manu. Então, em todo o tempo, esse livro traz, esse capítulo traz, para mim, é o chave. Ele falando sobre a espreita. Ele trouxe a figura da mulher adúltera, mas ele traz como o inimigo está à espreita por todos os cantos de nossa vida, certo? Então, um exemplo que ele deu foi em relação ao adultério, mas nós podemos ver que os acontecimentos da vida, o acontecimento do pecado, ele está em tudo que nós podemos ver. E ele fala sobre esse fugir e resistir às ciladas do diabo. Lá em 1 Pedro 5:8, se puder ir lá, vamos lá, Manu, Henry, Vitória, vamos lá. 1 Pedro? 1 Pedro 5:8. Eu estou, gente, eu não sei o que aconteceu com o meu Pedro, alguém rasgou minha Bíblia. 1 Pedro, esqueci de novo. Capítulo 5, versículo 8. 5:8. Aqui, pode ler? Isso, pode ler. Estejam em alerta e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor, como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Olha só. Aí fica mais... Aí, como a gente sempre fala, a Bíblia, ela é completa. Como disse em Provérbios 7:12 que eu li, foi para fora pelas ruas, espreitando por todos os cantos. E aqui fala que o diabo está ao nosso derredor, bramando como leão. Mas devemos lembrar que ele está bramando como? Ele não é um leão. Ele está tentando se parecer e tentando te convencer da força dele, tá?
Porque, primeiro, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, ponto. Por isso que a gente sempre fala sobre o nosso posicionamento diante de Deus, né? Porque nós temos que se ver não como um fracassado, mas como um vitorioso em Cristo Jesus. Certo, gente? Então, cadê? Provérbios 7, 5. 7, de 1 a 5. Quando nós falamos sobre Deus, como ele fala no início, filho meu, é um conselho, ó, guarda as minhas palavras. Filho meu. Olha só o amor que tem nessa palavra. Filho meu, guarda as minhas palavras dentro de ti, os meus mandamentos. Ao reforçar tantas vezes nesse texto aqui, de 1 a 5, que nós lemos aí anteriormente, ele faz um apelo aos nossos corações. Ele faz um apelo de como nós devemos estar vigilantes e guardar, porque aquele que realmente tem guardado os mandamentos, ele não vai ser como o boi que vai para o matadouro, igual nessa situação ocorreu, né? Relatada aqui em Provérbios, né? Nós vamos ser mais prudentes. Por quê? Porque quando você se apropria da palavra e vive a palavra, você tem um outro direcionamento, certo? Quando vem um problema, uma adversidade, a gente, imediatamente, a gente não vai contra a situação. Pelo contrário, a gente vai olhar em volta, vai fazer uma análise, não é essa, uma análise de tudo, vai falar, poxa, é isso que eu preciso fazer, é esse caminho. Porque você tem um conhecimento da palavra de Deus. Agora, o maior apelo mesmo está lá em Provérbios 7. Aqui no Provérbios todo, primeiro, é não rejeitar os mandamentos do Senhor, guardar no coração, certo? E outra coisa aqui é esse caso do inimigo que nós falamos aqui, que nós devemos realmente entender, né, essa função dele, entender que se você guardar esses mandamentos diretamente no coração, vocês não vão ter que passar por situações tão difíceis que o diabo traça para nós. Quando acontecer, você vai ser mais forte e vai ter sabedoria para poder passar pela situação. Porque ele não dorme, tá bom, gente? Ele não dorme. Então, devemos ter cuidado, aqui é um alerta, né? Essa mulher adulta é um alerta ao pecado. E também esse pedido de guardar a palavra dele no seu coração, tá bom? Manu, tem como você ir fazendo o resuminho, querida? Já estou escrevendo, Bruno. Então, joia. Então, esses 2 pontos chaves em Provérbios 7, tá? Guardar os mandamentos no coração e o diabo, né, que está ali nos espreitando em todos os cantos, tentando nos tragar, que vem aí em figura da mulher adúltera, mas nós temos que ter cuidado com vários tipos de pecado. Agora nós vamos lá, gente, para Provérbios 8, certo? Provérbios 8. Vamos lá, Provérbios 8, eu acho que minha bateria vai durar. Minha bateria... vai sim, vai dar tempo. Tá... Não consegui fazer carregar. Vamos então aqui, deixa eu colocar Provérbios 8. Ô, Bruna, posso fazer uma pergunta? Pode, querida, pode sim. Então, a gente vai embora 8h30, né? Da sua casa. Sim. Mas, é porque a minha mãe falou que a gente só pode andar pra rua? Peraí. Depois a gente conversa, tá bom? Daqui a pouquinho. Tá bom. Daqui a pouquinho. Vamos só terminar aqui Provérbios 8, que senão minha bateria vai arriar e a gente não vai conseguir terminar o estudo de hoje, tá? Provérbios 8. Vamos lá. Provérbios 8. Bruce, você quer que eu leia para dar um descanso aí? Eu quero, não, porque eu tenho que ficar em uma tela tentando ir na outra. Pode ir, Tá. Pode ler então. Pode ler. O apelo da sabedoria. A sabedoria está clamando discernimento, ergue sua voz.
Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, porta adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência, e vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras, e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata, e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam, e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradoura. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que eu ofereço é superior à prata escolhida. Concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda havia abismos, quando não existiam fontes de água. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó qual formou o mundo. Quando estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte, sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente na tua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos. Como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diretamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Esse último que você leu agora, você está peraí, 36. eu que me achará a vida e achará todo. 35, 36. Tá. Tá até me diferente a chamou... versão? Não, tá um pouco diferente a minha, mas deixa eu falar um negócio para vocês sério. Primeira coisa, colocação que Salomão faz aqui. Ele se põe na posição da sabedoria como narrador. Aqui ele não está, vamos colocar, fazer uma análise. Ele não está escrevendo verbos soltos, tá? Versículos soltos, vamos dizer assim. Ele está contando, se colocando como se ele fosse, a sabedoria fosse a narradora da história. Porém, uma coisa que me chamou muita atenção em Provérbios 34, está dizendo assim, ó, 34. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, esperando as minhas portas a cada dia, esperando junto à minha entrada. Porque o que me achará a vida e alçará o favor do Senhor. Aqui vocês não acham que ele está falando de Cristo? Porque o que me achará a vida
e alçará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim violentará a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Aqui, ele pode estar falando também do Espírito Santo. Ó. Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Aqui no Provérbios 8, gente, muitas pessoas, eu procurei até saber, igual Paul Walsh, que foi onde eu fiz o curso de Provérbios, existe uma controvérsia de teólogos, por quê? Porque aqui não fica claro, mas te leva a pensar que está falando de Cristo ou do Espírito Santo. Estou falando a minha concepção, tá? Aqui, para mim, ele está falando de Cristo, tá? E no 35 e no 36 ele está falando do Espírito Santo. O que vocês acham? Bru, então, eu acho que fala dos dois, porque, por exemplo, ele Também narra, tive né? essa percepção também. Ele narra que desde os confins da terra eles já estavam lá. Jesus e o Espírito Santo estavam durante a criação, eles estavam lá. Então, por exemplo, quando a gente tem que tomar alguma decisão, quem a gente consulta, né, e quem está ali sempre com a gente é o Espírito Santo nos guiando. E o capítulo 8 nada mais fala sobre isso, né, sobre a sabedoria. Então, eu acredito que a sabedoria, quando a gente vai tomar alguma decisão, a sabedoria vem do Espírito Santo. Então, eu acredito que esteja falando tanto de Cristo quanto do Espírito Santo. E como diz, né, o Espírito Santo que nos convence do pecado, né? Um Sim. exemplo, sem querer você tomou uma atitude errada, certo? Já aconteceu comigo, um exemplo, de passar por alguém que está pedindo ajuda e não ter ajudado. E aquilo, o Espírito Santo me convenceu. Você fala, puxa, eu fui contra ti, né? Deus me perdoa. Mas esse convencimento, isso tudo você só tem quando você tem o Espírito Santo. Então eu acredito também, Manu, que quando ele fala que o que me aborrece, porque o Espírito Santo ele fica aborrecido quando você faz algo de errado, né? Quando você dá uma resposta ríspida, Sim. até mesmo para um amigo, para uma mãe, quando você dá uma resposta ríspida, quem se aborrece é o Espírito Santo, que está dentro de nós, né? Então ele se aborrece. E aqui para mim também fica claro isso. Mas assim, já estou falando, tá, gente? Existem controvérsias aqui de teólogos, mas eu acho que o que Deus ministra no nosso coração, igual aqui ministrou para mim, que para mim está a revelação do Espírito Santo de Jesus Cristo, nesse Provérbios aí. Pode falar. Eu ia comentar, né, que eu cresci aprendendo, né, que o Espírito Santo é aquela vozinha que fica na nossa cabeça quando a gente faz algo de errado. Então, quando você para pra pensar e fica aquela vozinha, nossa, uau, por que eu fiz isso? Por que não era pra eu ter feito isso? Mas quando você faz certo, ele se alegra. Sim, aí você fica, nossa, eu fiz aquilo, né? Que legal. Então eu cresci aprendendo que o Espírito Santo é a vozinha, né? Porque tem muita gente que pensa, né, que o Espírito Santo ele só se manifesta dentro da igreja, quando alguém fala em línguas, mas não. Ele é aquela vozinha. Então, assim, quando você ouvir aquela vozinha, sabe que é o Espírito Santo. Aquela vozinha te falando, não faz. Você fez certo. Você fez errado. Pede desculpa. Vai, passa. Né? É bem assim. Bem assim mesmo. Bom, então, vamos lá. Como eu falei, essa é a minha opinião, tá bom, gente? Sei que vocês podem achar outros pensadores, teólogos aí, ter uma outra concepção. Então, é o que Deus ministrou no meu coração e também aí a Manu também chegou ao mesmo entendimento. Talvez vocês aí que estão assistindo cheguem a outro, mas perfeitamente normal, tá? Eu queria que vocês voltassem aqui no 8:13. 8:13, olha lá. O temor do Senhor é odiar o mal. É odiar o mal. O temor do Senhor é odiar o mal. A soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Olha só que forte. Eu odeio. Bem simples, bem claro, né? Sem polimento. Sem polimento. Mas, antes disso, em Provérbios 1:7, ele lembra a gente lá. Vai lá, ó. 1:7. Provérbios 1:7. Provérbios 1:7, ele diz: o temor do Senhor é o princípio da ciência,
Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Olha só, se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e também é odiar o mal, nós podemos dizer que o princípio da sabedoria é odiar o mal, certo? Tornando mais prático. É isso. O princípio da sabedoria é odiar o mal, certo? Bom, tá, mas o que nós entendemos sobre odiar o mal? Qual valor ele está querendo falar sobre isso? Ó, vou até descer aqui mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Romanos 12, 21. Romanos 12, 21. Pode ir lá, Manu, em Romanos 12, 21, que é forte essa. Tá, peraí, deixa eu abrir aqui. Romanos 12, 21. Pode abrir no celular, gente. Tô procurando aqui, pera. Romanos. Ai, não acredito nisso. Ih, nossa, o site, olha. O site fechou. Ai, peraí. Que rolo. Ai, nossa, Bru, a internet aqui de casa tá horrível. Então tá uma instabilidade. Peraí, vou abrir meu celular aqui. Que eu tô olhando pelo computador. Ui, pera. Romanos Romanos 12, 21. 12, 21. É isso. 12, 21. Aqui. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Olha só. Lá em Provérbios ele está dizendo que o princípio da sabedoria é odiar o mal. E lá em Romanos ele diz que você não deve se dar por vencido. Você não deve deixar o mal vencer. Você deve vencer o mal com o bem. Certo? Então vamos pensar nisso. Fazer o bem é exatamente o resumo da lei que Jesus nos deixou. Né? Jesus deu 2 grandes mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar um a outro como a si mesmo. Mas como que você ama seu irmão se você odiar? Então, vamos pensar nessa reflexão. Jesus deixou para nós o resumo dessa lei. Né? Jesus deixou esse legado para a gente. Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho realmente valorizado o bem? Eu tenho feito o meu melhor em tudo? Primeiro, as pessoas que estão à minha volta. Eu tenho dado o meu melhor nos meus estudos, eu tenho dado o meu melhor para o Senhor, eu tenho realmente dado o meu melhor para o outro que Jesus deixou, o grande mandamento, amar o seu irmão como a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo. Mas o próximo quem é? Começa dentro da sua casa. Você está dando o seu melhor para a sua mãe, você está dando o seu melhor para o seu pai, você está dando o melhor para os irmãos que tem, você está dando o melhor para o outro que você nem conhece. Você realmente tem valorizado o amor de Deus acima de todas as coisas? Olha que reflexão que nos traz. Né? Você vencer o mal com o bem. Por quê? E é vencer o mal mesmo, porque nós sabemos que lá na queda do homem, a nossa natureza, o que aconteceu? Ela é má. Nós vimos isso. Nossa natureza não é boa. Vai falar, não, hoje eu sou muito bonzinho. Amém que você se vê bonzinho. Mas nós temos que pensar que a nossa natureza é má. Nós vencemos a cada dia. Nós temos hoje o Espírito Santo que nos convence do que é bom e do que é ruim. Né? Nós temos Cristo. Né? Nós temos hoje um outro destino nós temos dado às nossas vidas. Porém, a natureza humana não é boa. Então, como que você vence isso? Com o bem. Com o bem. Então, para mim, é uma grande reflexão isso. E eu espero que com esse provérbio, gente, como eu sempre falo, é forte, mas nós podemos realmente entender, aprender a odiar o mal. Né? A odiar o mal. Porque ele diz aqui, odiar o mal, por quê? Nós temos que pensar que temer ao Senhor é referenciar a Ele. Tudo que eu faço é o melhor para Ele. Né?
Já começa aí pela reverência, pelo temor, pelo amor ao próximo. Então, pelo legado que Jesus nos deixou, então nós não devemos deixar realmente se vencer pelo mal. Pela nossa natureza, muitas vezes a gente se deixa vencer. Manu, quer falar alguma coisa? Acho que foi tudo bem passado, Bru, mas eu não cheguei a anotar aqui no resumo. Então, o que você prefere que anote os pontos principais? Olha, o ponto principal não, como chama? É odiar o mal, vencer o mal com o bem. Aham, eu anotei aqui, odiar o mal, o princípio da sabedoria é odiar o mal e vencer o mal com o bem. Vencer o mal com o bem. Vamos lá. E realmente isso, acho que a reflexão é essa, é nós lembrarmos que odiar o mal está relacionado com fazer o bem. Quando você odeia o mal, você faz o bem. E o versículo-chave, eu sei que nós estamos falando de provérbios, mas seria aqui, coloca Provérbios 1:7, que nós voltamos lá, lembra? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução, né? Porque o princípio da sabedoria é também odiar o mal. Pode colocar aí, o princípio da sabedoria é também odiar o mal. Aham, coloquei. Certo? O princípio da sabedoria também é odiar o mal. E também Romanos 12:21, que é não deixes vencer, né? Não deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É Romanos 18, 21? 12:21. 12:21. 12:21. Gente, Ô, Bru, eu também coloquei que assim, eu, pessoalmente, eu coloquei sobre o convencimento do pecado, né? Que é o Espírito Santo que convence. Eu anotei aqui. ótimo. Como nós falamos, né, desse provérbios, que como Deus, né, nos direciona, né, gente? Como Ele tem nos direcionado, né? Tem sido realmente... esse estudo tem sido muito bom também. Eu fiz com Paul Walsh, que é um homem maravilhoso de Deus, mas estou tendo o privilégio, graças a Deus, de passar, né, um pouquinho aí para vocês. E se mantenham firmes, gente. Para próximo sábado, leem, por favor, façam a leitura do 9 e do 10. Eu vou ver, Manu, acho que a gente devia pôr um lembrete mais cedo para as pessoas poderem lembrarem. Vamos, Eu vou então, ver. deixar as artes das próximas aulas preparado. Por quê? Tá, Porque agora voltou minhas aulas, semana, né? sim. Não, ainda não começou, né? Mas deixaram um monte de atividade. Aí eu não Manu, tô tendo tempo de fazer as tá, artes, mas eu vou deixar preparado. tá, joia. Vamos fazer o seguinte, pode fazer uma oração encerrando? Rapidinho? Porque senão eu tô com medo da Aham. bateria. Vamos lá. Tá. Senhor Deus, nosso Pai, obrigada, Jesus, por mais um dia que possamos estar aqui na tua presença, Pai. Obrigada, Pai, por sempre nos guiar, Jesus. Obrigada por tudo que aprendemos aqui, Pai, que possamos buscar mais e mais de Ti, Pai, que possamos amar a Sua sabedoria, Pai, e odiar, Pai, o mal. Jesus nos acompanhe durante essa semana, Pai, que possamos cumprir, Pai, os Teus mandamentos, que possamos guardá-los nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Bom, pessoal, agradeço muito a presença de vocês. Que Deus os abençoe.